É possível cultivar hábitos saudáveis em família? No estudo de hoje nós vamos falar sobre os cuidados que nós precisamos ter com a nossa saúde e como um corpo saudável nos ajuda a glorificar a Deus. E agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar, Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Estamos concluindo mais uma semana no nosso estudo Entre Família, temas que estão relacionados ao nosso ambiente familiar e que nos ajudam a termos um ambiente mais harmonioso. A gente trabalhou segunda e terça as questões financeiras, ontem a necessidade dos cuidados emocionais, da gente agregar, da gente ouvir, da gente ser empático, da gente respeitar a liberdade, da gente perdoar. E hoje vamos trabalhar um pouquinho como desenvolver hábitos saudáveis no que diz respeito às questões físicas dentro de casa. Você sabe que os especialistas dizem hoje claramente que há uma ligação direta do nosso intestino com o nosso bem-estar emocional. É, exatamente. Então, aquilo que a gente come, como a gente está dormindo, o exercício físico que a gente faz, vai ajudar a gente a estar melhor emocionalmente e termos um ambiente melhor. Não é fácil, hein? Você começa a conhecer e aí quer colocar a criançada no caminho e aí criançada dá uma espanada. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, como a gente vai desenvolver esses hábitos, como a gente pode fazer, respeitando a idade, né? Não dá para colocar todo mundo no mesmo caminho se você está começando. Se são menores, você consegue instruir. Mas como fazer isso de forma equilibrada para também não criar um ambiente um ambiente ruim. Tá bom? Peça a sua revista Esperança Entre Família. Ligue agora 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Como a gente está essa semana trabalhando temas que são temas gerais aqui dentro da nossa revista, você sabe que a gente tem algumas revistas que falam especificamente sobre esses temas. Por exemplo, a gente falou sobre finanças na segunda e na terça, a gente tem a Educação Financeira à Luz da Bíblia. A gente falou ontem sobre questões emocionais, a gente também tem a nossa revista Mente Feliz. E hoje as questões físicas, se você quiser aprofundar esse tema, a gente já gravou a nossa temporada do ano passado do Máquina Humana, que é como cuidar das questões físicas, quais são as orientações bíblicas, as orientações médicas. Então, se você quiser aprofundar esse tema, você também pode pedir a revista a revista Esperança Máquina Humana, tá bom? Então ligue agora, é o 0 Operadora 12 21 27 31 21, tá? Você pode pedir pelo WhatsApp, é o 12 982 44 44 49. Combinado? Então, peça a sua revista Esperança Entre Família ou Máquina Humana para você aprofundar, tá? Vamos orar e vamos conversar um pouquinho mais hoje sobre o cuidado da saúde física da família. Senhor, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra, para conversarmos sobre como temos um ambiente familiar de paz, de alegria, mesmo diante dos desafios. Nos ajude agora, nos dê sensibilidade, um bom ouvido. Eu quero orar se há alguma pessoa que me ouve está sofrendo fisicamente numa casa. Quero orar pela recuperação dessa pessoa, pelos tratamentos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho então. Como desenvolver um ambiente harmonioso, falando um pouquinho sobre as questões físicas. A gente já citou esse texto na terceira carta de João, capítulo 1, verso 2. Na realidade só tem um capítulo, né? Amado, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade e por tua saúde, assim como é próspera a tua alma. O desejo que o Senhor tinha através desse escrito em dizer que
prosperidade e saúde são extremamente importantes para aqueles que buscam, para aqueles que se dizem ser filhos de Deus. Deus quer prosperidade e saúde para todas as pessoas. E o Senhor quer que nós busquemos isso. A gente trabalhou essa questão da prosperidade já, que tem a ver com a bênção para que eu abençoe outros, tá? Agora vamos trabalhar a questão da saúde. Cultivar hábitos saudáveis garante qualidade de vida, equilíbrio, felicidade para todos os membros da família. Então, assim como a gente come em casa, aquilo que é colocado à mesa, as horas de sono, tudo isso vai afetar todo o ambiente da família, tá? Por isso, regras são importantes. Regras, criar hábitos são extremamente importantes, tá bom? Cuidar da saúde em família envolve uma abordagem holística, o todo, que abrange a alimentação, a prática das atividades físicas, o cuidado emocional e o estabelecimento de bons hábitos. E esse estabelecimento é tempo que a moçada, por exemplo, se são maiores, tempo que fica em mídias, em redes, horário para dormir, horário para comer, né? E esses são hábitos que a gente precisa resgatar, sabe? Mesmo que o ambiente, que cada um tem um horário numa casa, e hoje a gente tem que entender isso, um chega mais tarde. E eu lembro, no meu ambiente familiar era assim, né? Eu estudava, trabalhava durante o dia, estudava à noite, depois eu fui para o internato, estudar no internato, trabalhava, estudava à noite, então chegava à tarde, aí estava ali o lanche, o jantar, e aí tinha o horário para dormir. A gente já era grande, né? A gente já tinha um pouco de autonomia, mas tinha o horário para chegar em casa, sabia? Sábado à noite, seu José dizia até tal horas. Esse é o horário para chegar. A gente vivia num ambiente eclesiástico, né, de convívio de amigos da igreja, no sábado à noite, mas tinha o horário para chegar. E não passa desse horário. E a gente já trabalhava, já era, não maior, né, em idade, mas já tinha suas responsabilidades. Mas entende que uma casa harmoniosa existem hábitos bem distintos? Esse negócio de pegar as coisas, comer qualquer hora, do jeito que quiser, né? Então, quando a gente pensa no ambiente, pensamos de forma geral, tá? Vamos lá. Vamos resgatar alguns princípios. Eles estão aqui, ó, na nossa revista A Máquina Humana, tá? Princípios importantes para você desenvolver dentro da sua casa. Primeiro, a gente sempre fala, são remédios naturais. Água. Fale como a água é boa para a saúde e como ela ajuda a melhorar a energia, a digestão e a aparência da pele. Água. E eu vou dizer para você, a gente tem que cuidar, né? Porque às vezes parece que você quer fazer crítica, né? E quando a gente fala de comida, de bebida, essa questão da crítica, ela pode sair muito, muito fácil, e aquele que tem um hábito melhor, ou um hábito que ele diz assim, não, esse é o melhor, parece que ele está julgando o outro, condenando o outro, e não é esse o objetivo. Porque eu ia dizer assim, que a gente, cedinho, né, a gente é introduzido a beber um refrigerante ao invés de beber a água. E isso vai afetar a nossa saúde, o nosso bem-estar, vai afetar o sono, por exemplo. Então, vamos trabalhar o beber da água dentro de casa. Talvez seus filhos sejam grandes, aí a gente precisa de habilidade, sensibilidade, não é o condenar, né? Às vezes eu até digo assim, não vai tirar, por exemplo, ele bebe refrigerante, você vai tirar agora, né, se ele já é grande. Não, você vai dizer assim, que tal uma água junto aí, né? Vamos beber um pouco de água, não bebe só o refrigerante, entende? Da necessidade para você não criar, que alguns vão conhecendo algumas coisas e aí vão criando um ambiente muito ruim. Estabeleça horários para beber água, incentive todos a beber um copo de água ao acordar, antes das refeições e antes de dormir. Quando os filhos são menores, isso acontece de forma mais fácil. Coloque lembretes visíveis na casa, com frases como beba água,
mantenha-se hidratado e você vai criando esse hábito. Se são menores, né? Eu gosto de dizer assim, às vezes até um presentinho, né? Se tiver dentro do orçamento aí, aquela garrafinha, né? Uns hoje usam os garrafões assim, garrafinha de água para levar para a escola, beba água. Então, pequenas motivações. E eu acho que é legal criar assim, né, esses pequenos lembretes. E por que você está fazendo aquilo? Por causa do bem-estar. Agora lembra, né? A maior motivação é o seu exemplo. Então, beba. Segundo, ar puro. Converse com a sua família sobre como o ar fresco ajuda a melhorar a saúde, a energia, a concentração, além de ter propriedades revigorantes para o corpo e para a mente. E organize passeios em parques, trilhas ou áreas naturais onde o ar é mais puro, além de ser uma atividade prazerosa, estimula a respiração de ar fresco. Uma caminhada no parque, uma trilha. Entende que você não está só dizendo, mas você está fazendo. Se você tem um jardim ou quintal, crie um espaço agradável onde a família possa relaxar ao ar livre. Faça uma hortinha. Se os seus filhos são pequenos, faça junto com eles essa horta. Veja a plantinha crescer, um chazinho, um temperinho que vai ser usado depois, o alfacezinho que você pode cortar ali, a couve. E aí junto com o seu filho, aí com o seu neto, corta, leva lá para a vovó, leva para a mamãe. Entende como você vai? Você pode estimular isso de forma mais prática. Então, crie isso. Veja, ensine a criança como esse crescer, a necessidade do regar, o cuidado de Deus está acontecendo na natureza. Luz solar. Converse com a sua família sobre como a vitamina D produzida pela pele quando exposta ao sol é importante para a saúde óssea, imunológica, para o bom funcionamento geral do organismo. E saia por uma caminhada no sol. Escolha um dia da semana ou mês para sair juntos e aproveitar o sol no ambiente natural. Um parque, uma praia. Ensine também sobre a importância da proteção solar para evitar danos à pele. As primeiras horas da manhã e o final da tarde são momentos perfeitos para aproveitar a luz solar sem riscos de exposição. Senta ali junto, em família, tire um momento para isso, mesmo que você more numa cidade. Outra dica, agora a questão vai ficando mais desafiadora aqui. A alimentação saudável. Converse sobre saúde e alimentação em casa. Explique os benefícios de uma alimentação saudável. Use exemplos práticos e mostre como a comida afeta o corpo e o bem-estar. Isso aqui, queridos, é um desafio, porque tem a ver com o paladar, com os hábitos que a gente teve ao longo da vida, né? Em vez de impor, vamos lá, isso aqui eu quero que você grave, tá? Em vez de impor mudanças radicais, comece com pequenas metas. Por exemplo, comprometer-se a comer vegetais em todas as refeições ou reduzir o consumo de açúcar aos finais de semana. Entende que você pode, ao invés de eliminar, começa a desenvolver hábitos. E esses hábitos que surjam aos poucos, não vai dizer assim, se comer isso você vai ficar grande e forte. Não quero crescer. Eu já ouvi isso. Lá em casa, quando as crianças eram pequenas. Não, mas não quero crescer. Então, assim, sensibilidade. Então, comece. Agora, lembra de novo. Você é o maior exemplo. Se você quer que eles comam, coma você. Então, desenvolva isso. Se você... Aqui tem uma outra que são os produtos industrializados. Eu tenho lido sobre eles nos últimos meses. Os produtos industrializados são extremamente prejudiciais. Então, vamos substituir esses produtos industrializados. E eu entendo que eles trazem mais facilidade para o mundo que a gente vive, para o corre-corre. Mas nós podemos, nos programando, mudar os nossos hábitos e os próprios hábitos de consumo. Porque além desses recursos, do recurso ser usado num produto que vai nos prejudicar, além disso, eu gasto mais nesses produtos. Você me entende? Porque ele tem mais facilidade. Então é
Eu sei que não é fácil falar disso, mas é a bolachinha recheada que você compra lá para merenda. É hora do processo de substituição. Não é simples, não é fácil, mas é possível. A gente não pode esquecer disso. Lógico, quando você é adulto, esses hábitos da infância ficaram como memórias, então não é simples para substituir. Se os seus filhos são maiores, não é fácil. Agora, não adianta fazer discurso de condenação, entendeu? Não é esse o caminho. Planeje as refeições juntos, dedique um tempo e família para planejar as refeições da semana. Inclua todo o processo, fazendo com que cada um sugira opções saudáveis de pratos. O que nós podemos comer, tá? Então, faça isso. E aquilo que eu falei ontem, né? Pessoas que vivem, às vezes, no mesmo ambiente familiar, só que não estão ligados. E o momento de refeição é importante. Exercício físico. Explique os benefícios dos exercícios para a saúde, como a melhoria do humor, aumento da energia, redução do estresse e até uma vida mais longa e saudável. E faça isso junto no seu ambiente familiar. Ou seja, como eu citei, do caminhar lá no meio da natureza, o ar puro, faça isso como uma prática de vocês também, como exercício. Se alguém da família não tem hábito de se exercitar, comece com atividades leves, caminhadas curtas, alongamentos ou sessões curtas de treino. Ou pratique um esporte junto. Já citei aqui várias vezes, porque eu gosto de lembrar que no domingo, a nossa prática lá em casa, quase todo domingo, era sair para pescar, andar de bicicleta, jogar bola, na companhia do seu José. É isso aí. Então, isso era extremamente agradável. E aí você vai desenvolvendo. Ele era o técnico do nosso timinho de futebol. Ele era o técnico, estava ali. Entende como aí vai desenvolvendo você a ter o hábito? Então tire, mesmo que a sua semana foi uma semana intensa, tire este momento. O que seu filho gosta de fazer? Mesmo que você não tenha habilidade naquela prática, esteja ali junto com ele, incentivando a prática do exercício. Faça isso. O que a sua filha gosta de fazer? Faça isso junto, tá? Encontre formas de tornar o exercício agradável. Pode ser uma caminhada, um parque, andar de bicicleta, ou mesmo jogar futebol, ou jogar futebol no quintal, né? Então, a prática esportiva, ela, principalmente para as crianças, para os juvenis, né? Ela pode se tornar uma prática extremamente agradável. E é esse o objetivo que vai ser desenvolvido. Outro fator importante aqui, ó, que às vezes não é fácil dentro do ambiente familiar, tá? Mas tem que ter horário para o descanso. Explique para a sua família os benefícios do descanso para o corpo e para a mente e como ele é essencial para manter o equilíbrio emocional, físico e psicológico. Queridos, tem que ter um horário para dormir. Todo mundo tem que ter horário para dormir. Tem que ter o horário de limite do uso de aparelhos que pode ser uma televisão, pode ser um computador, pode ser um celular, mas que vão te estimular. Você tem que ter um limite para isso. Porque entenda que se não há esta prática, às vezes você não entende por que o humor foi alterado, por que as questões emocionais estão alteradas ali. Sabe, a gente não entende por que isso está sendo construído ou isso está acontecendo. Muitas vezes por falta desses hábitos. E um deles é a necessidade do descanso. A necessidade de ter um número X de horas para dormir. E você precisa construir isso dentro do seu ambiente. As regras precisam ser estabelecidas. Certifique-se de que a agenda da família não esteja muito sobrecarregada com compromisso, o que pode levar ao estresse. Incentive todos os horários regulares para dormir e acordar, como isso ajuda a manter o ciclo circadiano equilibrado, promovendo um sono reparador, sabe? O ciclo diário da vida, o ciclo semanal que eu necessito e como isso vai me trazendo harmonia. Equilíbrio, temperança, sugestão número 7. Explique para a sua família como os excessos podem prejudicar a saúde física, emocional e como a moderação é uma forma de viver de maneira mais saudável. Equilíbrio.
Converse com a sua família sobre os limites que precisam ser estabelecidos para promover um estilo de vida saudável. E aqui é interessante porque você pode construir esses limites juntos. Você vai construir. Se vocês não têm essas regras dentro de casa, se não tem horário para dormir, se não tem horário para refeição, se todo mundo pega as coisas para comer na hora que quer, se não existe isso, vamos construir. Agora, lógico, se não há, você está saindo do zero e precisa criar. Este é um processo gradativo e que precisa ser relembrado com frequência. E para que isso seja relembrado, para que isso seja construído de forma substancial, é importante que você faça isso em família. Construa junto com os seus filhos. O que eles acham sobre. É possível que haja uma rejeição inicial. É normal. Porque quando você cria regras, aparentemente parece que elas vão te tirar a liberdade. Mas é o contrário. Talvez essa seja a grande questão. Entender que as regras criadas, elas nos dão total liberdade. Encoraje a prática de pausas regulares, 10 a 15 minutos durante o uso de tecnologia para evitar os efeitos negativos do uso prolongado. E eu quero concluir com a 8ª sugestão. Ensine a sua família a ter gratidão por tudo que Deus faz. Pode ser um momento simples de agradecer a Deus por coisas pequenas, como a comida, a saúde, o tempo em família. Confiança em Deus. Mostre à sua família que a confiança em Deus não significa ausência de medo, mas sim confiar em Deus mesmo quando nós estamos temerosos. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Esse processo de aprender a confiar em Deus, ele acontece nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, as mais simples. Como sentar numa refeição e agradecer a Deus por aquilo que recebemos, por o alimento que nós temos ali. Como à noite, antes de dormir, ajoelhar-se junto com seu filho na cama e dizer: vamos agradecer pelo dia, por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Se você está conhecendo a palavra de Deus e esse talvez não tenha sido hábito na sua casa, e seus filhos já são grandes e talvez não entendam isso, faça isso de forma gradativa e deixe que os filhos percebam isso. Se proponha a criar esses hábitos gradativamente. Mas lembre, você criará esses hábitos a partir da sua devoção pessoal. Então tire momentos para estar com Deus a sós. Clame, cite cada membro da sua família, cada hábito que aquele membro da sua família precisa criar, o que ele precisa abandonar, o que precisa ser feito naquele novo momento da vida que vocês estão vivendo. Porque às vezes nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a Bíblia e a gente chega em casa querendo criar um ambiente totalmente diferente que antes não existia. E sabe o que normalmente acontece? Rejeição, aversão. Lógico, a gente está tão empolgado com algo que a gente descobriu que a gente gostaria que todos descobrissem. Mas o tempo de cada um é o tempo de cada um. E a gente não pode obrigar. Reserve um tempo para orar e ler as Escrituras com a sua família. Ao cultivar esses hábitos, nós aprendemos sobre quem Deus é e o que Ele espera de nós. A confiança em Deus é algo que cresce ao longo do tempo, conforme experimentamos a sua fidelidade. Seja paciente com a jornada espiritual da sua família, dando espaço para que cada um tenha uma experiência pessoal com Deus. E isso é longo, e esse processo é longo. Se eu estou falando para você que conheceu a palavra e o seu esposo, por exemplo, ainda não está estudando, ou não estudou, ou não está no mesmo tempo que você, tenha tranquilidade, tenha paciência. Não deixa, querido, criar uma aversão a algo tão belo que você esteja conhecendo, mas isso vai depender de você. Provérbios capítulo 3, verso 7 e verso 8. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Seja isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então não é a sua maneira
não é a sua forma de tratar, mas peça para o Senhor sabedoria e Ele vai te dar. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Por que a gente deve ter hábitos saudáveis? Espirituais, emocionais e físicos. Porque nós também adoramos a Deus com o que nós somos. Porque no nosso ambiente familiar nós devemos procurar ter hábitos saudáveis? Porque nós vamos proporcionar para a nossa família essa verdadeira adoração e esse ambiente de harmonia e de paz. Você entende isso? Fica claro isso para você? Você gostaria hoje de pedir ao Senhor sabedoria para que hábitos que não existem na sua casa fossem criados? Hábitos de uma boa alimentação, hábitos de horário de descanso, hábitos de devoção. Você gostaria que isso fosse criado? Você está conhecendo isso, mas parece que há uma rejeição dentro da sua casa por aquilo que você quer? Você gostaria de pedir, Senhor, sabedoria de como apresentar isso? Você deseja isso? Eu vou te dizer, Ele vai te dar. Tenha paciência, tenha tranquilidade, peça a iluminação do Espírito. A gente sempre apresenta as nossas revistas com um propósito: te dar conhecimento para que você também compartilhe esse conhecimento. Está aqui, ó. Quer conhecer mais? Tem a Máquina Humana. Está aqui. O Entre Família, a revista Entre Família, para que isso se desenvolva dentro da sua casa. Você deseja ter mais conhecimento para compartilhar? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, é o 129 82 44 44 49. Eu quero orar por você. Eu quero orar por sua família. Eu quero orar para que o Senhor te dê habilidade, para que você coloque diante do Senhor seus filhos, seu cônjuge, para que vocês vivam em harmonia e tenham um ambiente familiar mais saudável fisicamente. Pai, obrigado pela Tua palavra, pelas orientações. Nos ajude a introduzirmos, a desenvolvermos hábitos saudáveis dentro da nossa casa, respeitando o tempo de cada um, o momento de cada um, a vida de cada um. Por favor, nos ajude para que não haja aversão e assim a gente conquiste. Eu clamo por isso. Em nome de Jesus. Amém. Vou ficando por aqui, foi uma alegria muito grande. Olha, não esqueça, hein? Um hábito importante é a gente ir em família para a igreja. Então quero te convidar amanhã, Igreja Adventista, mais perto da sua casa. Entra no site aí, ó, encontreumaigreja.com.br. Diga lá, o pastor Gilmar me convidou. Você vai ser bem-vindo. Tchau, a gente se vê segunda.